Olá pessoal, bom, essa vai ser nossa próxima aula aqui, né, da disciplina Panorama Nacional de Direitos Humanos, né, dentro do curso de Educação de Direitos Humanos. Originalmente, né, a gente tinha previsto essa aula, eu tinha previsto essa aula, né, como uma aula síncrona, mas por, né, alguns problemas aqui a gente acabou tendo que reagendar, então vai ser uma aula gravada, mas eu espero que vocês aproveitem da mesma forma. Bom, e o tema da aula de hoje vai ser direitos humanos e grupos sistematicamente vulnerabilizados, né? Então, quando a gente fala de direitos humanos, né, a gente tem que tratar também desses grupos sistematicamente vulnerabilizados, porque a gente sabe que nem todo mundo acessa, né, direitos humanos da mesma forma, nem todo mundo tem, nem todas essas pessoas, né, têm seus direitos garantidos da mesma forma na prática. Bom, então o que são, né, grupos sistematicamente vulnerabilizados? Essa é a nomenclatura que a gente vai utilizar aqui nesse curso, que também é a nomenclatura utilizada, né, no governo do estado, pela Subsecretaria de Direitos Humanos, mas vocês já devem ter visto outros nomes por aí, né? O pessoal fala muito de minorias, grupos vulneráveis, grupos sociais historicamente excluídos, grupos marginalizados, enfim, né? A gente prefere utilizar essa nomenclatura, grupos sistematicamente vulnerabilizados. Eu também acho que ela reflete melhor, né? Porque assim, minoria não necessariamente uma população tem que ser uma minoria para ela ter seus direitos desrespeitados, né? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, né, a gente tem uma maioria da população que são mulheres, a gente tem uma maioria da população, né, que é negra, de acordo com as últimas estimativas do censo 2022, e mesmo assim, né, essas populações têm seus direitos violados em maior proporção, por exemplo, do que homens e que a população branca. Então, se não necessariamente um grupo tem que ser uma minoria para ser. E você falar vulnerabilizados em vez de vulneráveis, porque para demonstrar que essa vulnerabilidade ela não vem, né, ela não é inerente ao grupo. É uma vulnerabilidade que historicamente ela foi construída, né, dessa forma, então, né, de forma sistemática, mas, né, não uma característica inerente, né? A vulnerabilidade não ela é social, né? Ela é decorrente da nossa estrutura da sociedade. Bom, e o que são grupos sistematicamente vulnerabilizados, então, né? São grupos, sujeitos, subjetividades e identidades que historicamente foram submetidos às relações de dominação e à condição de invisibilidade, por isso apresentam alguma agenda de mobilização política, né? Então, grupos que indicam direitos humanos e direitos específicos. São também grupos e sujeitos que, de forma emergente, são invisibilizados ou desqualificados em discursos por não apresentarem características de experiências hegemônicas. Então, a gente vai, né, dar aqui vários exemplos, né, desses grupos, mas antes, né, acho que é importante a gente falar, né, por que trabalhar grupos temáticos específicos se somos todos iguais? É um discurso que a gente ouve muito, né, um discurso que provavelmente vocês já devem ter ouvido, né, de por que a gente tem que trabalhar em algum grupo específico se somos todos iguais, né? Então, algumas perguntas aí, né? Por que dia da consciência negra e não dia da consciência humana, né? Por que tem dia da mulher e não tem e quando que é o dia do homem? Por que não tem parada do orgulho hétero, né? Ou outra questão falando que democracia é a vontade da maioria, então que as minorias não teriam, né? Tem que se adequar ao que é a maioria, né? Como se a democracia fosse a ditadura da maioria e não um sistema onde todos têm que ser respeitados. E para responder essas perguntas, né, nada melhor do que a gente trazer dados, né? Então, assim, esses grupos, eles são considerados sistematicamente vulnerabilizados, não é porque alguém achou que eles são, né? São baseados em história, em dados, em fatos. Então, por exemplo, a gente tem um quadro de vítima de violência contra a mulher muito alto, a gente tem violência também aqui contra a pessoa idosa, que é altíssima, né? No primeiro semestre de 2023, por exemplo, foram mais de 65 denúncias, casos de pedofilia virtual, então crianças e adolescentes, né? Também sendo alvos de violações de direitos humanos, população LGBT, QIA+, né? Que também
várias mortes violentas decorrentes do preconceito, a questão do racismo, né, que só em escolas estaduais de São Paulo foram mais de 3 mil denúncias de racismo dentro da escola em 2023. E aqui embaixo, né, esse exemplo que eu estou chamando, que eu falei ali, o Centro Pop, no caso, são equipamentos da ciência social que atendem pessoas em situação de rua, né? Então, recentemente, a gente teve aí uma chacina, né, desses 4 homens que foram executados em Rondonópolis. Então, essas populações, né, historicamente, têm seus direitos negados, são submetidas a diversas violências. Então, por isso que a gente precisa buscar ações específicas para combater as violações de direitos contra os grupos sistematicamente vulnerabilizados. Bom, e aí, antes da gente passar para você refletir um pouquinho, né, quais grupos sistematicamente vulnerabilizados você conhece? Tenta pensar aí, né, quais são os primeiros que vêm na sua cabeça e quantos grupos sistematicamente vulnerabilizados vocês acreditam que existem, né? Aqui atrás eu dei um pouquinho de spoiler, né? Eu falei da, né, questão de mulheres, população negra, criança e adolescente, pessoas idosas, população em situação de rua, população LGBTQIA+. Então, assim, esses são alguns dos grupos que a gente vai trabalhar hoje, mas não existe, né, um número fechado. São X grupos vulnerabilizados. Não existe um consenso, uma lista única, né, que é reconhecida no país ou no mundo inteiro. Aliás, no mundo inteiro seria impossível, inclusive, de ter, porque pode variar, né? Então, assim, em algum país o grupo pode ser sistematicamente vulnerabilizado naquele contexto histórico daquele país e não de outro. Então, por exemplo, existem países no qual a população cristã é perseguida e que, né, cristãos podem ser considerados um grupo sistematicamente vulnerabilizados. Não é o caso do Brasil, mas essa realidade existe em alguns lugares do mundo. Então, assim, não existe essa lista única, né, nem no país, muito menos no mundo, mas no estado, né, de Minas Gerais, a Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos do Estado trabalha com 34 grupos, né, então acredito que seja um número maior do que a maioria de vocês tenha pensado, mas a gente vai tentar focar aqui nos grupos protegidos por legislação específica, né, no país, nos tratados internacionais, porque não teria como, né, eu falar de todos, mas a gente vai tentar abranger a maioria. E aí, avisando também, eu vou dividir um pouco a aula, né, para não ficar uma aula grande, né, de 1 hora. Eu vou tentar dividir a aula em pedaços menores, e aí a gente vai falando de alguns grupos por vez. Bom, e antes da gente passar, né, para os grupos em si, também é importante a gente falar um pouco do conceito de interseccionalidade. O que é o conceito de interseccionalidade? É um conceito que foi sistematizado, né, pela Kimberly Crenshaw, uma mulher americana negra, né, que ela demonstrou, né, como os diferentes sistemas de opressão podem afetar a mesma pessoa. Então, por exemplo, né, as necessidades de mulheres negras podem ser diferentes tanto das reivindicações de mulheres brancas quanto das reivindicações de homens negros. Então, só para dar um exemplo rápido aqui, né, de como que isso funciona na prática. Se você olhar a questão de rendimentos da população, o recorte de gênero e raça, você vai ver que os homens brancos ganham mais que os homens negros, que ganham mais que mulheres brancas, que ganham mais que mulheres negras. Então, assim, se você faz o recorte, as mulheres negras estão lá embaixo, né? Elas ganham tanto menos que os homens negros, quanto também ganham menos que as mulheres brancas. E aí, esse mesmo conceito, ele inicialmente, né, foi sistematizado pela Kimberly Crenshaw, falando justamente da questão de gênero e raça, e também de classe, né, classe social. Né, que mulheres pobres têm necessidades bem diferentes de mulheres ricas, mas também ele abrange outras vulnerabilidades. Então, questão de sexualidade também, né, pessoas negras, LGBTQIA+, pode ser mulheres negras, idosas, enfim, né, essas interseccionalidades podem ser várias. Bom, e aí são os grupos que a gente vai abordar aqui hoje. Eu tentei buscar, né, dentro dos tratados sobre direitos humanos que a gente tem pelos tratados internacionais de direitos humanos,
relacionados com o grupo sistematicamente vulnerabilizados. Então a gente tem, né, alguns tratados de direitos humanos que são mais gerais, né, sobre, como por exemplo o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A gente tem alguns tratados específicos sobre alguns grupos sistematicamente vulnerabilizados. Aí antes, só para eu explicar aqui, né, essa bandeirinha do Brasil que eu coloquei do lado aqui são os tratados que o Brasil é signatário. Né? Então, o Brasil, né, é signatário de todos esses tratados que estão marcados e os outros o Brasil não assinou. Bom, então a gente tem aqui nesse primeiro, né, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Então, né, a discriminação racial foi alvo aí de uma convenção internacional, né, foi abordado por essa Convenção Internacional em 1966. A Convenção também sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 1979. A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989. A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores, Migrantes e Membros de sua família. E a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E aqui eu também faço um parêntese que o Tratado Internacional, pelo rito brasileiro, né, pela Constituição Brasileira de 1988, ele pode ter o status de norma constitucional, desde que o tratado seja aprovado nas duas casas legislativas, né, na Câmara e no Senado, com no mínimo 3/5. Esse ritual é o mesmo ritual de uma PEC. Né, então, uma PEC é a proposta de emenda da Constituição. Então, se ele foi aprovado seguindo esse rito, ele tem o status de norma constitucional. E aí, desses tratados todos que o Brasil é signatário, o único tratado, né, que tem essa, né, que foi aprovado dessa forma é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O que isso quer dizer, né, na prática? Assim, que isso é uma norma constitucional. Então, nenhuma lei brasileira pode ir contra, nem mesmo, né, qualquer norma brasileira que vá contra a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela é considerada inconstitucional. Nem mesmo a Constituição brasileira pode ir contra esse tratado, porque esse tratado ele é considerado parte da Constituição. Já os demais tratados que não foram aprovados dessa forma, né, o país assinou, ele foi aprovado, o país é signatário, ele tem status de norma como se fosse uma intermediária. Ele está acima de uma lei nacional, mas ele não está acima da Constituição Nacional. Então, se tiver, por exemplo, uma lei que vai contra a Convenção sobre os Direitos da Criança, ela pode ser questionada no Supremo, né, e pode ser questionada no Supremo, não, pode ser questionada na Justiça, também no Supremo, enfim. Mas ela pode ser questionada por ir contra a Convenção, e aí vai ser considerada que, se ela for contra a Convenção, ela não pode. Mas se tiver algum conflito entre uma norma da Convenção e uma norma da Constituição, a Constituição brasileira está acima. Né? Então, assim, quando o tratado ele é aprovado sem esse rito de passar pelas duas casas legislativas com 3/5 de aprovação, ele é considerado abaixo da Constituição. Quando ele passa por esse rito, ele está no mesmo nível de igualdade com a Constituição. Bom, então vou começar aqui falando, né, do primeiro grupo que a gente vai conhecer, né, falar um pouco especificamente hoje, né, mulheres. Até aproveitando que a gente está no mês das mulheres aqui, agora em março, né? Por que é um grupo sistematicamente vulnerabilizado? Bom, então a gente tem, né, uma organização patriarcal da sociedade, que historicamente as mulheres eram consideradas inferiores e subordinadas aos homens, né? Isso levava a uma série de negação de direitos. As mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam trabalhar fora de casa, elas não podiam viajar sem autorização do marido, não podiam separar do seu marido. Independente a questão, né, da violência doméstica, ela era considerada um problema conjugal. Né? Então, a mulher era vítima de violência, isso era considerado parte do casamento, né? Problema entre o marido e a mulher não se mete a colher, vocês devem ter conhecer esse ditado. Então, a violência doméstica era considerada um problema conjugal, não era considerada um problema da sociedade. Né? E, além disso, né, assassinatos, né, podiam ser justificados como crimes de honra. Então, por exemplo, um homem podia matar, né, uma esposa se ele suspeitasse que ela estava traindo ele, por exemplo.
né, falar que ele tinha cometido crime por conta de honra, né, para legítima defesa da honra, uma teoria que foi utilizada muito, né, no sistema judiciário brasileiro por muito tempo. Felizmente, atualmente, né, essa defesa foi suspensa, né, o Supremo proibiu a utilização dessa linha de defesa, mas assim, é bem recente essa proibição, inclusive. Eu não tenho certeza se é 2022, mas é de 2020 para cá, 2022 ou 2023, se eu não me engano, que o Supremo declarou que né, os advogados não podem utilizar a legítima defesa da honra como uma tese de defesa, né, que essa tese é inconstitucional, não é compatível com a Constituição. Então, a gente, até muito recentemente, os advogados ainda podiam alegar a legítima defesa da honra durante um tribunal do júri, né? E aí dependendo de como ocorresse o tribunal, ele podia ser absolvido com base nessa tese. Bom, e até hoje, né, a gente tem violações de direitos das mulheres que ocorrem, e aí as principais violações, né, violência doméstica, tanto violência física quanto violência psicológica, violência sexual, discriminação no mercado de trabalho e a dupla jornada, né, que as mulheres ainda são vistas como as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, e isso faz com que elas tenham muito mais muito mais horas dedicadas ao trabalho doméstico por semana, né, sendo sobrecarregadas aí com essas tarefas, além de trabalhar fora de casa. Bom, pessoal, vou fechar aqui então essa primeira aula, né, sobre grupos sistematicamente vulnerabilizados, e aí a gente vai, nas próximas aulas, continuar conhecendo mais grupos sistematicamente vulnerabilizados, e aí eu tentei trazer, né, para todos os grupos essa mesma estrutura, né, da gente conhecer qual que é o grupo, por que eles são sistematicamente vulnerabilizados e as principais violações que eles ainda sofrem.